Boa noite, segunda-feira, live 17, o pessoal sendo avisado por aí, teve bastante gente que ativou a notificação, bem-vindas, bem-vindos, oi Bru, boa noite, a Luz da Vida tá aqui ao vivo, quem mais? O pessoal vai chegando, vai sendo notificado. Vou esperar um pouquinho. Como eu disse, bastante gente ativou a notificação ali no meu Insta, também no da Luz da Vida, que a gente colocou ali um reloginho, né, para contar. Deixa o pessoal entrar. Vou revisando aqui as minhas anotações enquanto isso, tá bom? Nós vamos falar sobre quadro de recompensa. Ah lá, o pessoal tá chegando. Angélica, Fernanda, bem-vindas. Carla, Keila, tem um pessoal novo por aqui. A Bruna, hoje a Bruna conseguiu voltar. Bruna, nós já estamos na 17ª. Quem é novinho por aqui, levanta a mão. Fala eu aqui. Quem está chegando hoje? Nunca assistiu uma live? Tem um pessoal que já sempre assiste. Carol tá por aqui. Lúcia, Pedro. Oi, Carol. Quem está assistindo aqui pela primeira vez, eu acho que tem gente nova por aqui. Ah, depois você assiste tudinho, né? Lúcia Faustino, Bárbara Navarro, bem-vinda. O pessoal está chegando. Ah, o Pedro já é velho de live, novo em idade. O Pedro é o meu seguidor mais novo e mais interessado. Pedro, não sei se é o mais interessado, mas que você é o mais novo, você é. Solange, talvez o Pedro seja dos mais novos o mais interessado. Jéssica, Thalita, boa noite, gente, que bom que vocês estão chegando por aqui, nossa live de segunda, 17ª já. Que delícia, né? E desde a live passada, nós estamos fazendo uma live mais breve, 20 minutinhos. Então, até 9h20 fico aqui com vocês para partilhar um assunto muito interessante. E a nossa intenção é que essa live vire um podcast. A gente ainda está ali nos trâmites, arrumando as coisas certinho, trabalhando aí com uma edição bonitinha para a gente colocar essa live rápida em podcast. Então, quem está chegando, boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Então, bora lá para a nossa live. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre quadro de recompensas. Quadro de recompensa é uma estratégia muito utilizada tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar, com boas intenções, ótimas intenções recobrem essa ferramenta. Então, a gente tem a intenção de promover bons comportamentos, então com isso faz-se um quadro, algumas pessoas até compram esse quadro, outras pessoas constroem o quadro, e aí, tá, Pedro, já te respondo essa pergunta. Então vamos lá, esse quadro a pessoa faz com uma lista de tarefas, uma lista de metas, e aí com os dias da semana e espaços para que seja preenchido ali com carinha, estrelinha, adesivinho, ponto positivo, a depender do combinado que se faz com a criança. Então, por exemplo, a tarefa arrumar a cama. Então, se a criança cumpre, dá-se ali uma estrelinha para ela, um ponto que vai notificar a premiação. Então, é um sistema que vai incentivando, através de premiação, o bom comportamento da criança. Quem já viu esse quadro? Quem já fez esse quadro que está aqui ao vivo comigo? Quem já fez isso? Isso é um quadro muito comum, tanto em casa quanto no ambiente escolar. Quando é feito no ambiente escolar, não necessariamente tem um quadro, mas existem, e também no ambiente familiar, não necessariamente há um quadro, mas há algumas intenções que tem o sistema de recompensa como um objetivo. Por exemplo, frases que são muito comuns que envolvem a recompensa. Se você comer tudinho no jantar, você ganha um chocolatinho, você ganha uma sobremesa. Se você se comportar direitinho, mamãe tem que ir numa loja, se você comportar direitinho na loja, depois que sair da loja, você ganha um sorvete. Se você for menino bonzinho, você vai ganhar uma balinha. Se você arrumar seu quarto, você vai ganhar uma moedinha.
São frases que a gente utiliza que tem um sistema de recompensa também como o princípio, né? Então, ou pode ser um quadro, literalmente o quadro, a Carol está dizendo que já viu, ou então são essas frases. Essas frases até são mais comuns do que o uso do quadro. Quem já fez? Quem já falou? Ou deveria falar quem nunca, né? Quem nunca teve uma intenção, né, de premiar um bom comportamento. Premiar um bom comportamento. Porque a gente quer que a criança se comporte bem, ora. Então tá, bom, se a gente faz isso de maneira recorrente, aí está a questão, né? Se a gente só tem como estratégia educativa a recompensa, aí é importante a gente refletir. Então, veja só, se a gente tem a intenção de promover o bom comportamento e a gente conduz para que a criança se comporte bem, se ela ganhar alguma coisa em troca, então, há aí um ponto para a gente refletir que será que a criança está realmente sendo envolvida na compreensão a respeito daquela regra ou ela está cumprindo com a meta, com o resultado final para então ganhar o prêmio. Essa perspectiva do sistema de recompensa tem como base a psicologia comportamental. Então, muitos especialistas, inclusive, vão recomendar para as famílias, para os professores, especialistas na área da psicologia comportamental, recomendam essa estratégia. Eu falo a partir de uma perspectiva da psicologia humanista. E na psicologia humanista, a gente tem a intenção de que o sujeito se autorrealize, que o sujeito compreenda profundamente qual o sentido, que ele atribua sentido ao realizar aquela regra ou ao cumprir a regra, né? E não esteja ligado diretamente ao prêmio, mas sim esteja voltado para si mesmo, para a autorrealização, para a autossatisfação. Então, nesta abordagem, a gente questiona o uso da ferramenta da recompensa como estratégia educativa. Então, eu vou dando aqui já a entender qual é a minha resposta. Quadro de recompensa, sim ou não e por quê? Então, na abordagem comportamental, é uma ferramenta utilizada e recomendada. Na abordagem humanista, a gente vai questionar, né? Então, na abordagem humanista, a gente intenciona que a pessoa construa uma compreensão profunda a respeito do porquê e do para que cumprir determinadas regras ou se comportar bem. E para que essa pessoa busque a satisfação interna ao cumprir a regra e não espere a gratificação em troca de cumprir a regra, né? Para que essa pessoa não desenvolva ações interessadas em gratificação, mas interessadas em autorrealização. E nessa perspectiva, a gente então vai promover a autonomia, a autoconsciência, a compreensão mais profunda sobre as regras, né? A percepção da necessidade dessa regra real e não só um comportamento para agradar a mamãe ou o papai ou a professora. Porque algumas crianças até se comportam muito bem, mas estão visando agradar ao adulto muito mais do que propriamente compreendendo a razão de cumprir determinada regra. Tem criança que, se ela recebe uma carinha feliz quando ela cumpre a regra, às vezes tem carinha em carimbinho ou adesivinho, e aí ela fica buscando aquela carinha feliz muito mais do que a satisfação por cumprir uma regra. A motivação é externa. Na abordagem humanista, a gente busca a autorrealização por meio da motivação interna, e isso se dá ao longo de um processo. Não é rápido, não é simples, é bem complexo o processo. Demanda investimento, demanda determinação por parte dos educadores, de insistir, né? Como? Mas, Natúcia, como? Eu uso muito a estratégia da recompensa. Como é que se substitui a estratégia da recompensa se eu estou considerando que é importante conscientizar a criança a respeito da razão de cumprir as regras e não querer que ela esteja interessada em ganhar algum prêmio para cumprir a regra? Então, assim, eu já vou ler aqui os comentários de vocês, mas vou terminar a ideia aqui em relação à abordagem humanista.
já que o efeito da recompensa é mais superficial e o efeito da compreensão mais profunda a respeito do cumprimento de determinadas regras ou de uma construção de um bom comportamento é mais profundo, lembrando que aquilo que é mais profundo demanda mais investimento e mais tempo. Então é necessário a gente entender que vai ser necessário mais tempo para que a criança não desenvolva aquele interesse de eu só faço isso se você me der aquilo. Esse é um comportamento típico às crianças mesmo. Algumas crianças, então, mais do que outras, usam muito essa fala. Eu só vou se você me levar para passear depois. Isso é típico da criança, mas o adulto pode reforçar, usando também essa estratégia, ou ele pode neutralizar, não correspondendo a esse tipo de conversa da criança, não é? Senão a criança vai crescendo interessada naquilo que ela vai ganhar. Sabe aquele adulto que fala assim, o que eu ganho com isso se eu fizer? O que eu ganho se eu fizer isso? Não ganho nada com isso, não vou fazer. Né? Então, para que a pessoa desenvolva uma motivação interna e não esteja só envolvida naquilo que ela vai ser gratificada, com aquele prêmio com o qual ela vai ser gratificada, ela precisa, desde bem cedo, acessar a compreensão mais profunda a respeito do porquê e do para que cumprir determinadas regras. Essa forma de recompensa, ela vai conduzindo uma dependência de reconhecimento externo, enquanto que a condução mais profunda e que busca a autorrealização, ela tem como resultado a autossatisfação mesmo. Essa percepção de que eu me sinto orgulhosa quando eu cumpro determinada regra, eu me sinto satisfeita quando eu cumpro determinada regra. E não fico esperando a gratificação ou o reconhecimento de alguém que me diga parabéns, você cumpriu as regras. Então, ao longo do tempo, com o passar do tempo do processo educativo, eu vou me dando conta do quanto é prazeroso estar realizando as coisas a contento, de maneira satisfatória. Né? Então, além de que com o tempo, tem uma outra coisa aqui que eu deixei anotadinha que eu não podia deixar de falar para vocês. Com o tempo, as estrelinhas, os adesivinhos que são utilizados, né, como recompensa, ou mesmo alguma gratificação com pequenos mimos, chocolatinho, balinha, docinho. Com o tempo, esses prêmios passam a não ter mais sentido para a criança. E aí é necessário aumentar o prêmio. Depois aumentar mais um pouquinho, aumentar mais um pouquinho. Com o passar do tempo, aquilo que antes tinha efeito, uma carinha feliz, uma estrelinha, passa a não ter mais efeito e a recompensa tem que ser cada vez maior. A gratificação tem que ser cada vez maior. Né? Então, também é uma questão para se pensar. Porque quanto mais a gente criar a dependência das nossas crianças pelo ter, ela então vai mais ser reconhecida pelo ter do que pelo ser mesmo. Eu me sinto satisfeita, eu sou satisfeita agora a partir do momento em que eu estou satisfeita a partir do momento que eu cumpro determinada regra, ou eu tenho que ter reconhecimento para cumprir determinada regra. Então vejam como pode ser muito confuso e quais mensagens a gente vai passando para a criança conforme a gente vai recompensando o comportamento dela. E aí, como substituir a recompensa? Porque não adianta só conceituar aqui para vocês, que eu já vou deixando claro, então, que a partir da perspectiva da psicologia humanista, os educadores que estiverem por aqui, quem trabalha quem é profissional da educação, qualquer texto que você encontrar na internet da professora doutora Thelma Vinha, que é lá da Unicamp, né? Só pode ser de Campinas, enfim. Então, a professora Thelma Vinha, ela vai falar sobre esse contexto dentro da sala de aula, dentro da escola. Ela vai falar sobre a construção da moralidade infantil no contexto da escola. É claro que a gente também se apropria desse conhecimento para conhecer o desenvolvimento infantil como um todo, também no ambiente familiar. Então, fica aqui uma dica para os professores que estiverem aqui, viu? Mas o negócio é o seguinte, dentro de casa a gente pode mudar a estratégia. Se você está convencido de que
Não vale a pena, então, premiar, gratificar, recompensar a criança e sim construir uma compreensão mais profunda a respeito do para quê e do porquê cumprir determinadas regras. A gente pode substituir a premiação pela percepção do prazer que é cumprir determinadas regras. E aí a gente vai nomeando isso. Olha que gostoso é cumprir determinada regra. Olha que gostoso é estar num ambiente social se comportando bem. Né? Olha o prazer que é. Então, trazer à consciência a sensação de satisfação é um fator que pode ser muito útil. Outro fator é que a criança conheça a consequência natural de quando não se cumpre determinada regra. A consequência natural não é produzida aleatoriamente. Ela é, como a palavra diz, natural, é uma consequência lógica. Se a criança ela precisa, por exemplo, já vou dizendo aqui sobre o valor que tem a rotina quando se tem a intenção de mostrar para a criança quais são as consequências. A rotina ajuda muito. Por exemplo, se na sua rotina familiar a criança precisa tomar banho, depois é jantar, depois do jantar é a sobremesa, depois da sobremesa é assistir televisão. Quando essa rotina está bem estabelecida, a consequência é lógica. Se ela não toma banho, ela não janta, se ela não janta, ela não come sobremesa, se ela não come sobremesa, ela não assiste TV. O tomar banho, o jantar, pode ser que a criança não queira, mas se ela quer a sobremesa e quer assistir TV, e isso se dá de maneira encadeada, pronto, a rotina vai ajudar. Então você não olha só como se pode substituir. Ao invés de dizer, se você comer tudo, você ganha uma sobremesa, é deixar isso dentro da rotina. Jantar, sobremesa. Quem come, tem sobremesa. Quem não come, não tem sobremesa. Vejam que não é um prêmio. Dá para perceber a diferença entre a gente premiar como a sobremesa e a criança ter direito à sobremesa porque ela cumpriu aquela rotina? E aí, se ela não comeu, se ela não jantou, bom, consequência natural. Não tem sobremesa e não tem também televisão. Entendem? Como que dá para substituir? E uma outra dica aqui é usar o encorajamento. Ao invés de usar o elogio, a recompensa, a gratificação, a premiação, encorajar, dizer para a criança que você fica satisfeita ao perceber que ela está satisfeita. Mostrar para a criança que você se alegra pela alegria dela. Então, se ela cumpriu determinada regra, ao invés de você dar uma carinha de feliz, eu fiquei muito feliz porque você cumpriu essa regra, e ela então fica dependendo de cumprir a regra para ter a sua felicidade, isso não é bom, né? É você voltar para ela. O que você sente quando você termina de arrumar o seu quarto, por exemplo? Olha para o quarto. Tá gostoso? Tá bem? Tá harmônico? Tá agradável ficar aqui? Isso com as crianças maiorzinhas, claro, né? Só um exemplo. E aí você ajuda ela a perceber o quanto é bom sentir aquela satisfação. E aí você se alegra e encoraja ela a sentir isso mais vezes. E para ela sentir isso mais vezes, ela vai precisar, então, se dedicar a arrumar mais vezes o quarto. Então vejam que existe a possibilidade de ter a consequência natural também daquele que cumpre a regra. A consequência natural, quando se constrói isso, é a satisfação. É a satisfação, não precisa ninguém reconhecer e dar parabéns. A própria pessoa pode estar satisfeita ao longo do processo educativo e com o processo amadurecido. Então, a nossa intenção não é exterminar o mau comportamento dando a recompensa, porque a recompensa vai mascarar. Ela vai mascarar o mau comportamento, porque a criança vai querer logo ganhar o prêmio. Mas a causa está ali, né? A gente pode até lidar com o sintoma, mas a causa vai estar ali mascarado. Uma hora ou outra isso vai precipitar, vai aparecer. Então a intenção, a partir da perspectiva da abordagem humanista, não é exterminar o mau comportamento, mas sim conhecê-lo, mas sim perceber quais sinais ele traz, quais são as mensagens que esse mau comportamento está trazendo. A gente faz a leitura desses sinais e atua, né? Para perceber que atrás de mau comportamento, na maioria das vezes, existem necessidades não atendidas, necessidades não percebidas pela própria criança e pelo entorno. Então, a abordagem humanista, ela tem intenção de educar a longo prazo.
A recompensa, ela realmente funciona, especialmente se a criança for pequenininha, mas aqui a curto prazo. Se você realmente quer que essa pessoa que você está educando, que pode ser seu filho, sua filha, sua criança lá da escola, seu aluno, se for criança maior, se você tem a intenção de que ela realmente seja uma pessoa de bem, uma pessoa consciente de si mesma, então é necessário investir a longo prazo. A longo prazo, não, a ação educativa não pode ser uma ação emergencial. É uma ação de investimento. E investimento leva tempo. A gente não pode se esquecer disso, não é? Isso que eu estou dizendo faz sentido para vocês? Alguém aqui, se puder contar, se usava recompensa, isso que eu estou dizendo mexe um pouquinho? A minha intenção aqui não é ditar regras, viu, gente? Não é dizer que meu caminho é o único certo, é trazer reflexões a partir de uma abordagem que eu estudo e vivencio já há bastante tempo, ainda desde a época da graduação. Eu estudo a professora Thelma Vinha e aprendo muito com ela. Eu fiz um estudo bastante profundo para escrever meu TCC na graduação, a respeito do desenvolvimento da moralidade infantil. Então, é um assunto que me atrai muito, mas é uma perspectiva. Agora, se você conhece uma outra perspectiva e faz completo sentido para você, tá tudo bem, eu respeito. Só fica aqui o convite para você refletir. Quem sabe algumas coisinhas que eu disse se encaixam aí para você. Eu vou voltar aqui nos comentários e o nosso tempo tá acabando. Ai, meu Deus. O Pedro perguntou logo ali no comecinho da live porque ele ficou meio confuso com os horários. Pedro, nessa semana que passou, eu fiz 3 lives. Uma live de segunda, 9h30. Fiz uma live às 5 da tarde na terça e uma live à 1. Realmente confundi vocês, né? Mas a live que está direcionada aos educadores, de maneira geral, tanto para os pais quanto para os profissionais da educação, é essa aqui, 9h30 toda segunda. Aquela que eu fiz na terça foi sobre uma partilha pessoal, sobre a depressão, tá lá no YouTube já. E a que eu fiz na quarta foi para os professores, também sempre bem-vindos os pais, mas foi especificamente voltado para os educadores do ambiente profissional, então os profissionais da educação. Mas essa live de segunda é data fixa, marcadinha, toda segunda a gente está por aqui, tá bom? Então, Pedro, eu vou anunciando quando tiver outras lives também, mas a de segunda é garantida, tá bom? A Bruna disse que comprou um livro para ajudar o desfraude. Nele vinha o quadro de pontuação para ter uma recompensa, depois de vários dias fazendo xixi e cocô no banheiro. Bruna, realmente tem livros, tem pessoas que produzem esses materiais, porque existe toda uma teoria que pauta essa indicação, né? Assim como eu estou falando aqui a respeito da perspectiva da psicologia humanista, tem toda uma teoria da psicologia cognitivo-comportamental que vai explicar as razões da gratificação. E eu não estou aqui para dizer que não funciona, realmente funciona, mas a longo prazo a perspectiva humanista vai trabalhar de maneira mais profunda com o desenvolvimento humano. Mas você vê, realmente é o que a Bru está dizendo, tem livros, tem quadros, se você procura na internet encontra um monte de quadros para comprar, tem educadores que ensinam a fazer esse quadro, que colocam ali os parâmetros, tem parâmetros, sabe, do bom comportamento, a criança que consegue manter controle emocional. Eu cheguei a ver um quadro que esse me chocou bastante, porque ele indicava que era positivo, então a estrelinha ou a carinha feliz, quando a criança conseguia controlar as emoções sem expressá-la com intensidade ou birra, sabe? Então, quando ela conseguia conter a emoção, ela era gratificada. E eu, ai meu Deus, eu fiquei muito preocupada e assustada vendo esse quadro, porque falei, ai. Então se lida muito mais ali com o controle emocional do que propriamente com esse conteúdo das emoções, né? Então esse é um aspecto que me preocupa, assim, como educadora. A Lúcia Faustino disse que faz super sentido, fazer perguntas para eles se autoavaliarem, legal, como uma estratégia, né? Lúcia, fazer perguntas, até essa estratégia das perguntas, quando as crianças são um pouco maiores, é possível já incluí-las na reunião familiar. Eu estou pensando em fazer uma live a esse respeito, sobre reunião familiar. Alguém conhece reunião familiar? Eu já indiquei para várias pessoas em atendimento individual. São reuniões que são muito
muito bacanas para fazer entre o casal e quando a criança está maiorzinha, incluir a criança. Então, por exemplo, lidar com um problema ali, numa reunião, numa conversa que não é na hora da briga, não é na hora do conflito em si, mas sim numa hora em que todo mundo está podendo lidar conscientemente com aquela situação que está trazendo um incômodo para a criança ou para os adultos. Eu vou fazer uma live a esse respeito, porque também é uma outra estratégia para a gente substituir essa recompensa. A Bruna está dizendo, mas o Miguel queria fazer xixi toda hora só para ter a estrelinha e não funcionou, porque chegou um momento que ele não se importava mais, olha lá, tá vendo? Justamente, então, é aquilo que eu disse antes, né? Chega um momento que a estrelinha já tanto faz como tanto fez, né? Num primeiro momento causa um impacto interessante, envolvente, mas depois pode causar uma ação interesseira por parte da criança. É a última coisa que a gente quer, educar alguém interesseiro, né? Interesseiro é aquele que te dou isso, mas em troca você me dá aquilo, então tem uma relação muito confusa, né? E aí a Bruna está dizendo, só resolveu quando passei a trazer a consequência real de fazer xixi e cocô na roupa. Ele começou a se perceber melhor e aí sim o desfraude veio. Ai, que legal, Bru. Quando realmente, né, ele se percebe e essa consequência real, natural, nossa, faz total sentido, total sentido. Gente, já passei de 20 minutos, mas que delícia bater esse papo com vocês. A Lúcia está dizendo que legal, tem uma criança de 6, outro de 3, já dá para começar aí a reunião familiar. Tem várias pessoas entrando aqui por agora, então eu vou finalizar a nossa live e daí fica aqui salva por 24 horas, depois vai para o YouTube e logo, logo, no nosso projeto novo, vai para o podcast também. Mas eu vou anunciar para vocês, tá bom? Fiquem ligadinhos porque eu sempre vou colocando depois o resumo dessa live, escrevo no texto, divulguem esse conteúdo, partilhem com as pessoas amigas, queridas, porque é como eu sempre digo, a gente pode continuar nessa caminhada da educação respeitosa sozinhos, mas não é simples. Então, conta comigo e vamos juntos, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Que bom, Kelly, aprendeu bastante, que bom. Fico muito feliz, viu? Até a próxima. Beijo.